Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, sobre o credo apostólico. E hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, para ver se a gente ganha um pouco de tempo. Deixa eu explicar o motivo que a gente vai mudar aqui um pouquinho a nossa dinâmica. Por ser um assunto bem extenso, o assunto que a gente vai tratar hoje, talvez nós precisaríamos aí até de mais aulas a respeito desse assunto. Quem sabe aí nas próximas semanas eu posso até entrar em alguns assuntos pertinentes a esse tema um pouco maior, um pouco mais abrangente, para que a gente então tente vencer o nosso tempo aqui, no sentido de ter um bom proveito daquilo que nós vamos falar. Muitas vezes o que eu vou fazer é o seguinte, eu só vou colocar lá o slide, eu só vou colocar a afirmação e a gente vai partir para a leitura do texto bíblico, sem nenhum tipo de comentário, sem a gente tentar gastar muito tempo, mas para que os irmãos percebam a importância desse ensino e como ele se revela na Escritura. Então, se você tem o hábito de anotar, se você tem o hábito de escrever as lições, então vale a pena você ir percebendo esses textos que a gente vai lendo, e alguns outros eu simplesmente vou citar a referência para que você depois possa buscar isso em casa, num tempo oportuno, para que você tenha bom proveito da aula de hoje. Tá? Então nós vamos começar citando aqui o credo, Não está passando aqui, Mateus. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá? Vou pedir os irmãos para citarem para mim, por favor, o credo apostólico. Creio. Isso, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, O Deus Todo-Poderoso. Nós falamos sobre a paternidade de Deus na semana passada, mas hoje, então, o nosso foco é exatamente essa segunda expressão, Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira pergunta, então, que nós precisamos fazer é: o que é o poder de Deus? Quando você, então, ouve essa expressão, o poder de Deus, o que vem inicialmente à sua mente? O que você pensa sobre isso? É uma pergunta, tá, gente? A autoridade, Eliane diz ali. O que é o poder de Deus para você? Ele é criador, diz ali a dona Joemi. O poder de Deus tem a ver com a criação. Não está valendo nota não, gente, pode falar. Soberania, olha, a dona Neide ali usa uma palavra bem mais difícil, Soberania. O que mais? Vocês estão tímidos, vocês não são assim? O que tem a ver com o poder de Deus? A gente fala muito sobre o poder de Deus. O que é o poder de Deus para você? Tudo, diz ali, opa. Será que o governo tem a ver com o poder de Deus? A forma como Deus governa todas as coisas tem a ver com o poder de Deus, A maneira como Deus dirige todas as coisas. A providência de Deus tem a ver com o poder de Deus. O fato de que Deus sustenta todas as coisas conforme a sua vontade, isso também tem a ver com o poder de Deus. Então veja, muitas vezes nós relacionamos o poder de Deus simplesmente com coisas
milagrosas, não é? Às vezes você vê ali e acolá, né, algumas igrejas dizendo assim: venha na sexta-feira à noite, às 20 horas, para você experimentar o poder de Deus, né? E geralmente isso está relacionado a coisas milagrosas que vão acontecer naquele culto, né, naquela reunião. Mas o poder de Deus tem a ver com isso, né? Tem a ver então com a sua autoridade, com a soberania dele, com a maneira como ele governa todas as coisas segundo a sua vontade. Esse autor, né, esse estudioso, Luiz Berkoff, ele diz o seguinte, né? Pode-se então denominar o poder de Deus a eficaz energia da sua natureza ou a perfeição do seu ser, pelo qual ele é a causalidade absoluta e suprema. Então o que Berkoff está dizendo? Berkoff está dizendo: Deus não é apenas a fonte do poder, mas ele é o próprio poder, né? E ele então usa o seu poder, é isso que ele está dizendo, da energia, e ele então se torna a causa absoluta e suprema de todas as coisas. Em outras palavras, o que Berkoff está dizendo é: nada acontece sem que Deus deseje ou deseja, né? Ou se ele permita, né? Então, tudo acontece por causa de Deus. Um outro pastor, né, chamado Charlie Hodge, ele diz assim, olha: Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. Nós, além de limites muitíssimos estreitos, temos de empregar meios para a consecução de nossos fins. Para Deus, os meios são desnecessários. Ele quer é feito, disse: haja luz e houve luz. Ele, mediante uma volição, criou os céus e a terra, tá? Então é isso que Charlie Hodge vai dizer. O pastor Emister Maia, ele diz: Deus se apresenta nas Escrituras como Deus todo-poderoso, onipotente, com capacidade para fazer todas as coisas conforme a sua vontade, tá? Então veja que o assunto do qual nós vamos tratar aqui é um assunto, digamos, abrangente, né? Se nós fôssemos falar tudo sobre o poder de Deus, nós teríamos que entrar numa área específica sobre autoridade, sobre soberania, sobre providência, sobre os decretos de Deus, tantas outras coisas que estão intimamente relacionadas a tudo isso que eu acabei de dizer, tá? Então veja que uma das doutrinas, né, mais conhecidas ou mais reveladas ali nas Escrituras é o fato, então, de que Deus é livre para fazer aquilo que Ele deseja, tá? Jó, capítulo 23, o verso 13, vai dizer isso, né? Mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode persuadir? O que Ele deseja, isso fará. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender de maneira clara é isso, irmãos. Deus faz aquilo que lhe apraz. Deus faz aquilo que Ele deseja, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante que Deus não precisa pedir satisfação a nenhum de nós diante daquilo que Ele deseja fazer, né? Deus não precisa pedir a nossa opinião, Deus não precisa pedir o nosso conselho, Deus não precisa nem sequer pedir a nossa permissão para fazer aquilo que Ele deseja, né? E eu sei que de repente você está já esperneando aí na cadeira, né? Mas às vezes a gente tem uma ideia da soberania de Deus, mas numa soberania limitada. Tudo bem, pastor, Deus é soberano, mas tem umas coisas que se a gente não deixar Deus fazer, Ele não vai fazer. Então eu sei que mesmo para nós que nos denominamos como reformados, né? Alguns dizem assim: não, eu sou calvinista, eu creio na providência de Deus. Muitas vezes esse próprio ensino nos afronta, né? Ele traz para nós algumas inquietações do nosso coração, porque muitas vezes nós queremos um Deus que seja um Deus que faça aquilo que eu deixo Ele fazer, né? E nós muitas vezes ficamos perguntando a nós mesmos por que Deus faz algumas coisas sem pedir a nossa permissão, não é? Mas nós precisamos compreender que a soberania de Deus tem a ver com isso. Deus faz aquilo que Ele deseja, tá? Não pode ser algo diferente disso. Então a primeira coisa que nós precisamos mencionar é que Deus tem liberdade de existência, tá?
O Salmo 62, o verso 11, vai dizer assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu digo aqui que Deus tem liberdade de existência? O que eu estou querendo dizer é que Deus não depende de nada, absolutamente nada, para existir. Eu falei isso aqui há 2 semanas atrás, aquela ideia que nós muitas vezes temos, né? E você já deve ter ouvido isso em algum lugar, de que Deus criou a humanidade porque Ele estava meio sozinho. Deus estava meio carente lá na eternidade, né? Ele olhava lá para aquele cosmos, para a imensidão de todas as coisas, e Deus sentia um vazio no coração, né? Dizendo, puxa vida, né? Só estamos aqui nós 3, né? Nós já estamos enjoados da cara um do outro. Vamos criar o ser humano para que a gente possa se relacionar com ele, para que nós possamos amá-lo e ele então retribuir esse amor, né? E assim Deus se tornaria completo. Essa história não existe, gente. Deus não precisa de nós. Deus, eu já expliquei isso aqui há 2 semanas atrás, Deus é amor desde a eternidade, porque eles se amam entre si, na trindade, né? Então Deus não precisa de nenhum de nós, Deus não precisa do ser humano, da criação para existir, Ele é autoexistente, né? Então é exatamente isso que eu quero dizer no que diz respeito então à liberdade de existência. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor, a Confissão de Fé, que fala então no capítulo 2, no 2º parágrafo, algo nesse sentido aí. Vamos ler lá? Deus... Essa última frase causa arrepio, né? Deus pode fazer com as criaturas, para elas e sobre elas, tudo quanto Ele quiser fazer, né? Além disso, então, esse 2º parágrafo, ele continua dizendo, né? Vamos lá? Todas as coisas... Isso, nós vamos encontrar lá em Êxodo 3,14, se você quiser anotar. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, né? Então esse eu sou o que sou diz exatamente isso, né? De que Deus é independente, Ele é livre em sua existência. Lucas vai registrar lá em Atos capítulo 17, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo ainda vai dizer em 1 Timóteo 6, 15 e 16, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. É o que diz lá 1 Timóteo 5, né? 6, os versos 15 e 16. Então Deus, Ele é autoexistente, né? Deus, Ele não depende de nós para fazer aquilo que Ele deseja. Deus não quer saber da sua opinião e muito menos da minha.
Deus não precisa de nós para que Ele possa ser esse Rei soberano, eterno Senhor. Deus não precisa de nós para fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Então nós, como seres humanos, precisamos de fato nos colocar nos nossos lugares. Quando a gente vê a nossa sociedade tentando ocupar e galgar lugares que pertencem a Deus, nós devemos olhar para aquilo e dizer: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia desse ser humano que quer se passar como Deus. Deus não precisa, de fato, da sua criação, Ele existe a parte dela, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que Deus tem liberdade de determinação, ou seja, tudo aquilo que Deus deseja fazer, Ele fará. Você vai encontrar, por exemplo, Isaías 40, os versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Qual é a resposta disso, irmãos? Quem de nós ensinou a Deus fazer alguma coisa? Essas 2 semanas eu estou lendo exatamente os profetas Jeremias, Ezequiel, há um tempo atrás Isaías. Você vai ver exatamente isso. Deus fala: olha, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou levantar nações para disciplinar o meu povo, eu vou levá-los para o cativeiro, eu vou fazer coisas horrendas com eles para ensinar-lhes a obediência. E a gente olha aquilo ali e a gente fala: meu Deus do céu, como é que pode? Como Deus pode fazer isso com o seu próprio povo? E nós vemos, mesmo diante de situações difíceis, o conselho de Deus, a vontade de Deus sendo estabelecida, mesmo que essa vontade seja algo difícil para nós olhar do ponto de vista humano. Paulo vai mencionar isso lá em Romanos 11, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus é livre na sua determinação. Deus também tem liberdade de execução. Ele não só planeja, mas Ele faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz as coisas segundo o seu querer. Ele faz as coisas segundo o melhor lhe apraz. Veja que a Escritura vai mostrar exatamente isso, de que Deus executa os seus planos por meio do seu poder, conforme a sua vontade. Veja, por exemplo, que quando Jesus se encontra com o homem leproso, lá em Mateus capítulo 8, esse leproso então se aproximando de Jesus, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: sim, quero, fica limpo. Se Jesus não quisesse, ele não ia curar essa pessoa, mas ele quis então, e lá diz que imediatamente ficou ele limpo da sua lepra. Jeremias 32, o verso 7, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Deus, inclusive, ele usa os meios para que a sua vontade, então, seja realizada. Veja, por exemplo, irmãos, o fato de que Deus poderia salvar as pessoas sem a nossa ajuda. Ele poderia simplesmente determinar as pessoas que seriam salvas e no estalar de dedos, então, ele poderia fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele desejaria. Mas até mesmo os meios, então, que ele estabelece, são os meios que ele torna, então, eficaz aos seus propósitos. Veja, por exemplo, que Deus estabeleceu que a pregação é o meio pelo qual a fé vem. A gente encontra isso lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus poderia escolher outro meio? Sim ou não? Sim.
Ele poderia salvar pessoas se não fosse pela pregação? Ele poderia aparecer diante dessas pessoas e revelar o seu amor e a sua graça. Ele poderia simplesmente levar a palavra diretamente ao coração dessas pessoas. Mas qual é o meio que Deus usa, então, para que as pessoas sejam salvas? É a sua palavra. É a pregação da palavra de Deus. E Ele torna, então, eficaz esse meio, esse método, né? Esse intermediário, vamos dizer assim, esse mediador, então, né? Essa palavra, então, que é pregada e que torna eficaz. Por isso que é importante nós compreendermos a eficácia da palavra de Deus, né? E de como Deus usa essas coisas, né? Veja também que Deus usa não só a palavra, mas a fé para trazer a salvação àqueles que Ele deseja salvar. É isso que nós encontramos em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é importante quando nós compreendemos, para nós compreendermos, né, a execução de Deus, né? Aqui seria uma aula sobre a providência, né? Teríamos que ter uma aula só sobre isso. Deus não só age imediatamente, ou seja, sem mediadores ou sem mediações, mas Ele também age mediatamente. Ou seja, Ele usa meios, Ele usa circunstâncias, Ele usa situações para que o seu plano, para que o seu propósito vá adiante, né? Aqui nós estamos então citando exatamente isso, né? Nós estamos citando a palavra de Deus, nós estamos citando a fé, mas nós podemos citar também os governantes. Deus usa os governantes para levar adiante o seu propósito. Deus usa os pregadores, Deus usa os missionários. Deus usa todas as circunstâncias para que Ele possa, então, dar encaminhamento aos seus propósitos, né? Então, veja aqui, Isaías, capítulo 14, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu vou pedir os irmãos para lerem lá, por gentileza. Vamos lá? Jurou? Isso, tá? Depois vale a pena você ler os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Você vai perceber exatamente isso, né? Deus levando o seu povo ao cativeiro. E assustem, né? Deus está usando nações ímpias. Gente que não era crente, né? Pessoas que você possa imaginar aí que levaram Israel, e eles não levaram lá um folhetinho evangelístico dizendo assim, olha, eu estou aqui em nome de Deus, né? Deus me mandou para cá, eu trouxe esse folhetinho para entregar para vocês, eu quero que vocês, eu vou levar vocês para o cativeiro para cumprir o propósito de Deus, né? E aí o povo, olha que legal, né? Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, Deus vai levar a gente para o cativeiro, mas que bom, né? Que Deus está nos dando essa oportunidade de a gente ir numa boa, né? E aí todo mundo embarcou ali, né? E foi levado para o cativeiro. Não, a Síria entrou e matou gente. Matou criança, mulher grávida. Tirou gente a fio de espada. Entrou ali e arrasou a terra inteira. Levou gente para o cativeiro. E tudo isso a mando de Deus. Deus, nos seus decretos, e por mais que isso seja estranho a nós, foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Basta você ler as lamentações de Jeremias, você vai ver lá. Jeremias lamentando, chorando, porque mães estavam comendo seus próprios filhos, porque estavam passando situação de desolação, de fome. Então, Deus está usando os ímpios, né, para disciplinar o seu povo, levar o seu povo ao cativeiro. Depois usou também os ímpios, né,
para fazer com que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir os muros e também reconstruir o templo. Então, o que Isaías está dizendo aqui para nós, irmãos, é isso. Deus é livre para executar os seus juízos, os seus decretos. Deus, na sua providência, Ele escolhe instrumentos que muitas vezes a nós parece algo estranho, mas de fato é algo que nós precisamos ver Deus agindo, então, conforme a sua vontade. Nós podemos dizer também que Deus tem liberdade de limitação, ou seja, Ele tem um poder autolimitante, ou seja, Deus não pode fazer todas as coisas. Deus não pode fazer o quê, por exemplo? Deus não pode mentir, né? Nós vamos encontrar isso em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Você vai encontrar isso também em 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Tito 1:2 também fala a mesma coisa. E você vai encontrar também em Hebreus 6:18, se você estiver anotando aí. Deus também não pode negar a si mesmo. Nós encontramos em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mudar, né? Ou Deus não pode arrepender-se. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E Deus também não pode pecar, tá? Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, tá? Então Deus, Ele não pode todas as coisas como a gente pode imaginar, né? Porque tem coisas que de fato são contra o próprio caráter de Deus, né? E isso é interessante, né? Porque de vez em quando a gente pega assim alguns aconselhamentos, né? De que pessoas querem fazer algo que é contra a própria natureza de Deus, né? E a pessoa pergunta assim: pastor, será que Deus não pode abrir uma exceção para mim? Será que Deus não pode? Eu sei que a Bíblia está dizendo que não pode, né? A Bíblia é clara sobre isso daí. Mas será que Deus não pode abrir uma exceção para mim, né? Deus não pode, assim, mudar um pouquinho essa opinião, só para que eu possa adentrar dentro disso aí que eu estou querendo, né? Então, veja, Deus não pode ir contra si mesmo, né? Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Ele não pode pecar, por exemplo, porque a sua natureza é santa, né? Ele não pode mentir porque a sua natureza é verdade, né? Deus não é só a verdade, mas Ele é a própria verdade, né? Então todas essas coisas são importantes para nós, tá? Como é que Deus então manifesta o seu poder, né? Nós já falamos sobre isso aqui nos estudos da quarta-feira. Deus manifesta o seu poder através da criação. Você vai encontrar lá em Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O Salmo 148, verso 5, vai dizer, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Isaías 44 vai dizer, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. É o que diz Isaías. Jeremias 32 também vai dizer a mesma coisa. Romanos 1:20 vai dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ainda Romanos 4,17, se você quiser anotar. 2 Coríntios 4,6 também fala sobre isso. Então o poder de Deus está aí, à nossa vista, através das coisas criadas. Então eu já falei isso aqui na quarta-feira, né? O homem se torna indesculpável,
O ateísmo, ele é impossível do ponto de vista teológico. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, mas tem um amigo meu que é ateísta, né? Ele diz que Deus não existe. Na verdade, ele está tentando negar a Deus, porque tudo que existe aponta para ele. Toda a criação diz, existe um Deus. Existe alguém que de fato governa todas as coisas. O ateísmo, na verdade, é um negacionismo, né? É uma negação da própria existência de Deus, tá? Nós podemos também mencionar que o poder de Deus, ele se manifesta nas obras da providência. O breve catecismo, ele vai dizer o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? Veja lá, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então preste atenção aqui, irmãos, no ensino. O mundo não é governado pela sorte. O mundo não é governado pelo acaso. O mundo não é governado por causa e efeito, né? Você faz e aquela coisa vai acontecer, né? O mundo não é governado por um Deus que não conhece o futuro. Mesmo entre teólogos cristãos, ou dito cristãos, existe a falsa ideia, o ensino errado, de que Deus não conhece o futuro, que Deus está esperando as suas decisões para que Ele então possa tomar a dele. Então, não sei se você já ouviu isso, mas existem alguns cristãos que defendem isso. Então, de maneira prática, né? Deus não sabia que eu ia casar com a Luciana. Então, Deus estava esperando eu escolher entre as pretendentes, e eu digo para os irmãos que não tinham muitas, né? Mas é aquela história, né? Você está escolhendo ali entre as pretendentes, mas Deus não sabe exatamente qual vai ser a sua escolha. Então Deus está esperando você escolher qual é, para que Deus então tome a decisão a seguir, né? De repente você poderia ter escolhido outra, né? Entre a Josefina e a Guilhermina, né, você escolheu a Guilhermina. Mas aí então Deus mudou os planos dele porque você escolheu a Guilhermina. Se você tivesse escolhido a Josefina, Deus teria outros planos. Então é esse tipo de conhecimento, né, que muitas pessoas acham que Deus tem. Mas Deus governa todas as coisas segundo a sua providência. De tal modo que Deus, inclusive, ajudou você a escolher a esposa que você escolheu dentro dos decretos e dentro, então, da vontade dele para as nossas vidas. E mesmo quando nós escolhemos de maneira errônea, Deus tem planos dentro do seu governo, dentro da sua providência, para tratar a nossa vida, tratar os nossos corações. Veja aqui que o Salmo 145 vai dizer: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. O Salmo 104, os versos 10 a 24, mas apenas o verso 24 diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Veja que Jesus vai ensinar isso sobre a providência de Deus lá em Mateus 10. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos das vossas, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo onde Deus providencia todas as coisas. Tem uma área da providência, que é uma área que eu considero bem difícil, né? Que é a área da concorrência. Deus não só está guiando todas as coisas, mas Deus concorre com todas as coisas que acontecem no mundo. Né? Onde é que Deus estava na pandemia? Ele estava lá. Onde é que Deus está nesse cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais? Deus está atuante em tudo que acontece no mundo, né? Tem um pastor que ele diz o seguinte:
Nada do que está acontecendo é alheio à vontade de Deus, aos decretos de Deus e à providência de Deus. Tudo está acontecendo e tudo está sendo dirigido para o telos, né? Para o propósito final que Deus tem em todas as coisas. Então a providência de Deus é manifestada exatamente por causa do poder de Deus em todas as coisas. Além disso, também nós podemos mencionar que o poder de Deus se manifesta então do controle de Satanás e seus anjos. Talvez até agora você imaginava que o diabo fazia o que ele queria, não é? Mas ele é controlado por Deus. Ele não faz nada que Deus não quer. Veja, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que os anjos são ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Veja que também Paulo vai dizer a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, ou seja, os anjos bons, né, que guardem estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja que Jesus menciona no seu ministério, por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, o verso de número 34, mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Veja que a obra, ou vamos dizer, o trabalho de Satanás é exatamente acusar os eleitos de Deus. É isso que você encontra no início do capítulo do livro de Jó. Satanás ali apresenta-se entre os filhos de Deus, e qual é a intenção dele? Acusar Jó, dizendo: olha, Jó serve você por interesse. É porque o Senhor abençoa Jó que ele faz o que faz, né? E se vocês se lembrarem ali da história, né? Satanás então faz um desafio, digamos assim, né? Dizendo: olha, você vai ver se ele perder tudo, se ele vai continuar glorificando o Senhor, né? E Satanás então recebe essa autoridade para que ele vá lá então e coloque a mão em Jó, né? E ele recebe então isso: olha, toque naquilo que for possível, né? Toque naquilo que você quiser, menos em sua vida. E é isso então que acontece com a vida de Jó. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus lá em Marcos capítulo 5, né? Quando ele se encontra com aquele jovem gadareno, que ele tinha uma legião de demônios, né? E os demônios então reconhecem Jesus e dizem assim: o que você quer conosco, Jesus? Já não é chegada ainda a nossa hora, né? E Jesus então expulsa aqueles demônios, né? E é por isso então que os fariseus o acusam a respeito disso, né? De que ele expulsava então esses demônios exatamente por causa do poder de Belzebu. Você vai encontrar depois, lá em Lucas 22, salvo engano, o verso 53, quando Jesus fala exatamente isso, de que havia chegado a sua hora, e de que a partir daquele momento foi dada autoridade aos homens. E se você ler lá, você vai ver também que foi dada autoridade às trevas, para que Jesus então fosse pego, né? Para que ele fosse então capturado, e a partir dali então ele sofresse todas as angústias da sua paixão e da sua morte. Então vejam, irmãos, o poder de Deus também limita o poder de Satanás. Nós não somos como os maniqueístas, né? Os maniqueístas, eles entendiam que Satanás tem o mesmo poder que Jesus ou que Deus tem. E eles estão ali numa disputa de poderes. Você já deve ter visto uma figura dessa na internet, né? Jesus e Satanás numa quebra de braço. Não é assim que acontece. O reino de Satanás é um reino parasita. Ele só existe para cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Nós vamos verificar isso em toda a Escritura. Então veja, Satanás ele não faz nada daquilo que Deus não permita. Lembra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele dizia que tinha um mensageiro enviado por Deus que esbofeteava ele, né, para humilhá-lo nas suas revelações, né? E Paulo orou 3 vezes para que aquilo fosse tirado dele, e Deus falou: não, a minha graça te basta.
Então, a gente não precisa ter medo, né? Nós não precisamos ter receios em saber que o diabo ele é controlado por Deus e ele não faz nada, absolutamente nada, que Deus não permita. É lógico que ele tem área de ação, é lógico que ele nos tenta, é lógico que ele é sagaz, é lógico que ele é pervertido, é lógico que ele não tem salvação, mas tudo isso ele cumpre um propósito pré-ordenado por Deus, para a glória do próprio Deus. E é isso então que eu quero dizer, né? Calvino então falando sobre isso, ele vai dizer: portanto, é evidente que Satanás está debaixo do poder de Deus e é de tal modo regido por seu arbítrio que se vê compelido a render-lhe obediência. Parece assustador o que Calvino está dizendo, né? Satanás rende obediência a Deus. Mas é isso que é ser um ser soberano. É isso que é um ser com completa autoridade. É isso que é ser um ser que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se Satanás tivesse a sua própria vontade e fizesse coisas alheias a Deus, Deus não seria soberano, irmãos. E aí a gente estaria perdido mesmo, né? Se Satanás de fato tivesse o mesmo poder de Deus para ceifar as nossas vidas, eu sinto muito dizer que nós correríamos muito esse risco, né, de perdermos completamente a nossa vida. Mas ele é controlado, ele é dirigido, ele é compelido a render obediência, como diz aí Calvino, a Deus e aos seus propósitos. Nós vamos ver também que o poder de Deus se manifesta na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Pense, por exemplo, no nascimento virginal. Então, Lucas 1:35 vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos isso também no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus foi marcado não só por ensino, mas também por manifestação de poder do próprio Senhor Jesus. Lucas vai registrar no capítulo 4: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Você vai encontrar Lucas 5:17 também essa menção de cura, manifestada ali pelo ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também, irmãos, o poder de Deus sendo manifestado na morte de Cristo. Deus estava encaminhando todas aquelas coisas, todos aqueles, todos os desígnios, né, todos aqueles passos que levavam Jesus à crucificação, estavam sendo encaminhados pelo poder de Deus. Lembra esse texto que eu acabei de citar aqui de Lucas 22? Se você ler alguns versículos anteriores ao 53, você vai encontrar exatamente isso. Jesus dizendo: olha, eu estive tantas vezes pregando lá no templo, eu estive tantas vezes exposto ali a vocês, e vocês não puderam colocar a mão em mim. Porque Deus estava guardando, Deus estava protegendo exatamente para aquele momento da crucificação. Nós podemos, irmãos, dizer com toda certeza de que a crucificação de Cristo, ela só foi eficaz por causa do poder de Deus atuando. Porque poderia ter dado tudo errado. Na primeira blasfêmia que Jesus fosse acusado, talvez já poderiam ter prendido ele. E aí você pensa que o plano poderia ter dado errado. Igual os nossos, não é? A gente faz os nossos planos, a gente organiza, arruma a mala mais cedo e aí esquece de acordar, esquece de botar o despertador para o horário certo, né? A gente faz todos os planos, mas chega na hora de sair, o carro está com o pneu furado, esvaziou durante a noite. Deu alguma coisa errada e os nossos planos tiveram que ser modificados, tiveram que ser adiados. Eu vou pedir alguém para ler, por favor, Atos capítulo 22, Atos capítulo 2, os versos 22 e 23, por gentileza. Pedir a Juliana Barbosa, que está bem pertinho de você, Mateus. Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Explica para nós esse versículo aí, Juliana. O que causou a morte de Cristo? Isso quer dizer, em outras palavras, que... Então, se eu te perguntar se a morte de Cristo foi planejada por Deus, você responderia sim ou não? Então, Deus planejou a morte do seu próprio Filho. Então, a eficácia da morte de Cristo tem a ver com o poder de Deus, com o plano de Deus. Pastor, mas não foi os homens que mataram? Lá está dizendo isso. Sim, eles mataram, foram eles, e eles vão ser responsabilizados por isso. Mas a coisa em si, o ato em si só foi eficaz porque Deus planejou todas essas coisas com antecedência, nos decretos de Deus. Foi isso que, de fato, aconteceu. Então, nós vemos também o poder de Deus na própria morte do seu Filho. E nós vemos também o poder de Deus na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros e pelo poder de Deus. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 13, o verso 4. Tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É o que diz Colossenses 2:12. Paulo ainda vai dizer em Efésios 1, versos 19 a 20, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Filipenses 3:10 também tem alguma coisa nesse sentido, e ainda Atos, capítulo 2, o verso 24, vai falar sobre isso também. Então, o poder de Deus foi manifestado na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Nós vemos o poder de Deus também se manifestando na vida dos eleitos, na salvação dos eleitos, né? Ou seja, a salvação começa aonde? Nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Onde é que começa a nossa salvação? É na morte de Cristo? Sim ou não? Não. Começa aonde a nossa salvação? Na eternidade. Mas quem é que dá Quem é que fala assim, eu quero salvar essas pessoas? Deus. Começa então aonde? Na vontade de Deus, no poder de Deus, no desejo de Deus, que Paulo chama de beneplácito, né? Essa palavra é bem bonita, né? Que nada mais é do que a boa vontade para conosco. Ou seja, Deus tem uma boa intenção, uma boa vontade em nos salvar. Então tudo começa aí. O sacrifício de Cristo é o meio, né? O sacrifício de Cristo, então, é o pagamento pela nossa salvação. Então, é isso que nós vamos encontrar, né? De que Deus, então, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele, então, decide nos salvar. Nós vamos encontrar que Deus nos conduz a Cristo. Deus, então, nos faz confessar a Cristo como nosso Senhor. Deus nos dá a certeza de que nós fomos salvos por sua graça. Ele confirma a sua graça em nós, Romanos 16. Ele nos cela, Efésios 1:13, também 4:30. Ele nos edifica, Ele nos santifica, Ele nos preserva. Ele conclui em nós o seu propósito. A salvação eterna, ela vem do poder de Deus. Deus, então, opera em nós todos os dias. Além disso, então,
nós podemos mencionar que Deus então atua em nós, ou o poder de Deus atua em nós, nesse fortalecimento diário da nossa vida. Veja lá Filipenses capítulo 4, verso 13, eu vou pedir alguém para ler, por gentileza. Filipenses 4, 13. Efésios 3,16, que eu vou ler aqui, Paulo diz assim: para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Filipenses 4,13, alguém achou? Exatamente, tá? Então o poder de Deus nos socorre diante das tentações, Ele nos ajuda no meio das tribulações. Paulo vai dizer que não veio sobre nós nenhuma tentação que fosse além das nossas forças, mas juntamente com a tentação, Deus vai nos prover livramento para que a gente possa suportar as nossas tentações. Então veja, irmãos, quando você se livra então de alguma tentação, isso é um milagre do poder de Deus, né? Não é simplesmente uma coisa corriqueira, né? Não é simplesmente uma coisa que aconteceu na sua vida por acaso, mas não, é o poder de Deus que está te sustentando. Nós vemos o poder de Deus também nas nossas bênçãos cotidianas, no suprimento das nossas necessidades, naquilo que nós dispomos dia a dia. Quando Deus nos alimenta, quando Deus nos dá o sol, quando Deus nos dá todos os recursos necessários para a nossa existência. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas isso é fruto do meu trabalho. Certamente o é. Mas, sobretudo, isso vem do poder de Deus que sustenta, que guarda, que livra. Por isso, quando nós oramos, nós não estamos apenas agradecendo a Deus pelo pão que nós estamos comendo ali, mas pela provisão de todas as coisas que fizeram com que aquele pão chegasse. Ou você está comprando pão no céu da padaria e você não me falou ainda, né? Existe um lugar onde vende pão sem trigo, né? Então, todo esse processo até que o pão chegue a nós é um processo sustentado por Deus, que manda chuva, manda sol, que faz a tecnologia, que prepara então aquelas pessoas para colherem o trigo, todo esse transporte que é feito, o que você vê ali é um pão, né, que chega à sua mesa. Mas todas as coisas que cercam então aquele pão que você comprou na padaria, ele não caiu do céu. A não ser que você, né, faça uma oração poderosa e de repente você está comendo um pão que cai direto do céu, né, feito de fato na padaria celestial. Então, tudo isso concerne a nossa vida. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, não é verdade? Que o poder de Deus nos sustenta todos os dias. Nós vemos o poder de Deus também nas boas obras. É isso que Jesus vai ensinar em João capítulo 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então toda boa obra que nós praticamos também, ela é o reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. O reverendo Boanerges Ribeiro, que foi um dos presidentes do nosso Supremo Concílio, ele diz: a igreja é a comunidade de seres humanos organizada pela presença permanente do Espírito Santo, conservada no mundo para ser testemunha de Cristo por meio da palavra de Deus. Então vejam que a igreja, ela só existe, irmãos, porque de fato nós somos sustentados pelo poder de Deus. Se não fosse isso, irmãos, nós não estaríamos aqui nessa noite, nessa manhã. Se não fosse isso, o evangelho não estaria sendo pregado no Timor-Leste, na África, na Ásia, na Europa, na China, na Coreia do Norte, em tantos outros lugares onde o evangelho tem chegado. Se não fosse o poder de Deus, irmãos, os cristãos já tinham acabado, já tinham sido eliminados da face da terra, lá na época em que eles eram entregues nas arenas para os leões, para serem palco então de espetáculo.
né? A igreja já teria deixado de existir, irmãos, há muito tempo, porque a igreja já resistiu a muitas coisas. Mas aqui estamos nós, em pleno século 21, acreditando nas mesmas verdades que foram pregadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Aqui estamos nós, rendendo as nossas vidas a esse Salvador que morreu há 2000 anos atrás, que, acredito eu, nenhum de nós estávamos presentes para ver com os nossos próprios olhos aquilo que aconteceu naquela ocasião. Mas dia após dia nós vemos pessoas se rendendo a este Evangelho, a este Senhor Jesus, entregando as suas vidas, muitos deles, inclusive, colocando em risco a sua própria existência neste mundo, a fim de seguir a este Salvador. Isso tudo, então, mostra o poder de Deus em favor dos eleitos, em favor da sua igreja. E é isso, então, que nós precisamos pensar nessa manhã, tá? Além disso, nós podemos ver o poder de Deus manifestando, então, na vocação ministerial. Você vê, por exemplo, o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nós vamos ver também o poder de Deus manifesto nas últimas coisas. Então, o que a Bíblia diz para nós é que Jesus retornará triunfante. A Bíblia diz também que haverá ressurreição final. A Bíblia vai dizer também que haverá a glória de Cristo, e essa será reconhecida por todos. Nós vamos também ver a manifestação do poder de Deus no juízo final, quando Deus, então, abrir o livro, em que todas as coisas, então, serão reveladas. Aqueles que tiverem feito coisas que agradam a Deus, certamente entrarão no descanso eterno de Deus. Aqueles que foram salvos por Cristo, mas aqueles que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que fizeram obras más, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, tudo isso mostra o poder de Deus, né? A autoridade que Deus tem para fazer todas essas coisas. Então, partindo aqui para algumas considerações finais, como é que nós podemos, então, viver e responder diante deste poder soberano de Deus? Eu quero mencionar algumas questões aqui importantes, né? Primeiramente, nós devemos nos submeter de maneira voluntária e prazerosa. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus, não é? Nós muitas vezes pensamos: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus me deu uma doença? Por que Deus me deu uma falta de emprego? Por que o meu filho está passando por isso? Por que essa situação está acontecendo no nosso país? Por que isso? Por que aquilo? O porquê da pandemia? O porquê dessas coisas? Eu não estou dizendo que você não pode perguntar essas coisas, não estou dizendo que é um pecado imperdoável você questionar essas coisas diante de Deus. Mas você não pode perder de vista que Deus tem um propósito em cada uma dessas coisas. Seja aquilo que você passa de modo particular, seja aquilo que nós vivenciamos de maneira coletiva. Quando situações que acontecem, né, e que atingem todos nós de maneira mais ampla, nós precisamos então confiar na providência e no cuidado de Deus. Nós temos muitas vezes, por causa das circunstâncias que nos acometem, né, nós temos a tendência de perder de vista essa soberania de Deus. Onde é que Deus estava na pandemia? Você já se perguntou sobre isso? E eu vi muitos crentes se desviarem, abandonarem a igreja, porque estavam pensando assim: Deus não está nesse negócio. Esse negócio aí, Deus acho que foi comer um cachorro quente, quando ele voltou o mundo estava de cabeça para baixo. Onde é que Deus está hoje? Em toda essa situação que nós temos vivido no nosso mundo, onde é que Deus está na sua vida? Quando você olha para si mesmo, vê as lutas, as dificuldades, as tribulações, as orações que parecem que não têm resposta. Onde Deus está? A Bíblia vai dizer para nós que Ele está lá, sentado no trono, governando todas as coisas,
caminhando o mundo conforme o conselho da sua vontade, fazendo exatamente aquilo que ele planejou para cada um de nós em particular e aquilo que ele planejou no mundo, para que acontecesse exatamente as coisas da maneira como elas estão acontecendo. E você vai dizer assim, pastor, mas o senhor está muito insensível, porque o mundo está um caos, o mundo está um absurdo. O senhor não está vendo o jornal, não? O senhor não assiste televisão, não, para ver o que está acontecendo? Eu assisto e me assusto, mas eu busco me confortar nisso. Deus é soberano sobre todas as coisas. Algumas coisas me causam indignação? Certamente. Mas eu descanso dizendo, Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tenha misericórdia. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Além disso, então, nós podemos mencionar, que nós podemos ter uma alegria confiante diante disso, né? Nós não podemos nem precisamos cair nos nossos problemas, olhar para os nossos problemas. Nós podemos, de fato, continuar alegres, né? Confiantes de que Deus está governando todas as coisas. Além disso, então, nós podemos crescer espiritualmente. Nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Deus muitas vezes coloca coisas nas nossas vidas exatamente para que nós possamos crescer espiritualmente. Assim como nós, pais, muitas vezes colocamos os nossos filhos em situações para que eles cresçam, para que eles amadureçam, muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Deus nos coloca em situações para que nós possamos crescer espiritualmente. Eu não sei se você sabe disso, né? Mas a águia, quando ela está percebendo ali que o seu filhote já está um pouquinho crescido, o que ela faz? Ela pega o filhote ali pelo bico, né? Ela dá um voo com ele ali e solta. É isso que ela faz. E ela espera então que aquele seu filhote aprenda a voar desse jeito, no supetão. Vamos lá ver o que acontece, né? Eu não conheço nenhuma história que algum filhote que se deu mal e não conseguiu voar. Mas o que eu sei é assim que ela faz. Muitas vezes Deus nos coloca em situações porque a nossa vida espiritual precisa de um crescimento. Lembra que Paulo vai falar sobre isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, então, para nós é isso. Ele usa todos os recursos da sua providência para que nós possamos crescer espiritualmente, para que a gente possa amadurecer na nossa fé, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É algo simples? Não é. É algo fácil? Tenho certeza que não. Mas é isso que Deus faz nas nossas vidas. Já disse aqui em outras ocasiões, se Deus tiver que escolher entre a sua felicidade e em você se tornar parecido com o Filho de Deus, saiba que Deus já fez a escolha dele. Em vez de ver você feliz, Deus quer ver você transformado. Quer ver você cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E aí Deus sabe, né? O que aperta, o calo que aperta em cada um, né? Deus não usa os mesmos recursos, né? Deus tem um distinto guarda-roupa, né? Uma distinta estante de vários produtos que Ele pode usar para trazer esse crescimento espiritual para cada um de nós. E por fim, irmãos, nós devemos adorar e proclamar a soberania de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós teríamos de fato, irmãos, muito mais proveito se nós descansássemos no poder e na soberania de Deus, ao invés de ficarmos questionando por que Deus faz isso. Ele faz porque Ele quer. Porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade. E nós, naquilo que nos cabe,
cabe então nós nos rendermos a essa autoridade, nos submetermos ao governo de Deus, à direção de Deus, aos conselhos de Deus, mesmo quando situações que aparentemente sejam ruins para nós, né, que tiram de nós o chão, tiram de nós a segurança, nós podemos ter essa certeza de que todas as coisas acontecem em nossa vida porque Deus é soberano. Nada escapa dos seus olhos, nada escapa do seu poder, né? Deus não foi pego de surpresa em qualquer situação que aconteça comigo e com você e com o mundo. Pelo contrário, essas coisas só acontecem porque de fato Deus está no trono, Ele está governando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso nem sempre é confortador? Nem sempre. Nem sempre. A perda de um filho, a perda de um parente, uma doença incurável, a perda de um emprego, um acidente fatal, tudo isso faz nos pensar onde Deus está, por que aconteceu isso, né? Um avião que cai, um casal que se divorcia, uma família destruída. A gente pergunta, por que Deus não interviu nisso? Fato, meus irmãos, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E muitas vezes nós não compreendemos o poder de Deus e a maneira como Ele leva todas essas coisas a cabo. O que cabe a nós, então, é nos submetermos. É, de fato, nos declararmos incapazes de compreender essas coisas, sem perder a nossa adoração e a nossa proclamação dessas verdades. Vamos recitar aqui mais uma vez o credo apostólico e assim a gente finaliza a nossa escola dominical nessa manhã. Vamos lá? Creio Irmãos, nós podemos ter duas participações, mas tem que ser bem rapidinho se for pergunta ou alguma consideração, até os meninos se organizarem ali para o louvor. Juliana Barbosa e Ariston. Então pronto, já fechou as duas, as portas já se fecharam, viu? Não dá para abrir mais. Sim, Juliana. Pastor, eu às vezes fico sem palavras quando acontece algo ruim e é fácil a gente pensar quando uma coisa boa acontece e é a vontade de Deus, soberania de Deus, é maravilhoso. Agora, quando acontece uma coisa ruim, não há casos em que a gente deve separar a vontade do homem, que é má, que é corrupta, da vontade de Deus, ou absolutamente tudo que acontece provém da vontade de Deus. Igual, por exemplo, você pega um homem que vai lá e abusa violenta de uma criança. A vontade de Deus está nisso? Ou eu tenho de reconhecer que o homem é mau, que nós temos livre-arbítrio, que, por vezes, a gente faz coisas ruins? Porque é igual essa passagem que a gente leu, né? Prenderam e crucificaram Jesus, porque a presciência de Deus já tinha determinado isso. Tudo bem. Existia um propósito, né, na crucificação de Jesus. Agora, para tudo que é ruim também, que às vezes acontece porque nós fazemos coisas ruins. Mas, ainda assim, eu posso dizer que a vontade de Deus também está nessas atitudes humanas, nas ações humanas. Então, veja bem, eu acredito que a gente não pode separar uma coisa da outra no sentido de que todas as coisas estão debaixo da direção de Deus. É lógico, o homem ele é responsável pelos seus atos.
Aquelas pessoas que crucificaram o nosso Redentor, elas serão julgadas por isso, né? Mas você percebe pelo próprio texto que nada daquilo que aconteceu foi um fato isolado à vontade de Deus. Essa parte da providência, que é conhecida como concursos, né, ou concorrência, ela tenta exatamente explicar isso, né? De onde Deus está diante de situações como essa. O que vai ser explicado dentro dessa área da providência é isso. Deus ele não está isolado dessas coisas, né? Deus sempre é a causa primária de tudo que acontece no mundo. Ainda que na causa secundária, ou seja, na vontade humana, o homem faça coisas ruins, perversas, ele mate, ele roube, ele estupre, né? Ele faça as coisas mais pervertidas que você imaginar, mas você não pode tirar Deus como causa primária dessas coisas. Por exemplo, Deus poderia ter evitado, Deus poderia ter tirado a vida desse estuprador, e ele não fez. Entende? Deus poderia ter mandado um raio bem na hora bem na cabeça dele, para evitar isso daí, e ele não fez. A coisa simplesmente aconteceu à vista de Deus, vamos dizer assim. Porque você não pode tirar Deus da cena, você não pode tirar Deus do caso. Porque se você tira Deus do caso, como se dissesse, não, isso aí foi simplesmente obra humana. Deus não tem nada a ver com isso. Então você está comprometendo uma área que é pior, que é a soberania de Deus. Lógico, o homem vai ser culpado pelos seus pecados, e ele vai ser julgado por causa disso daí, cada um de nós. Mas a gente não pode tirar esse aspecto da soberania de Deus, mesmo em situações em que aparentemente pareça que é simplesmente uma ação humana, até mesmo contrária à própria vontade de Deus, que é o caso aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não pensar assim, o homem tem uma certa limitação, uma certa ação, que é do desconhecimento da vontade de Deus, né? Então você pensa, por exemplo, nesses casos que eu citei, né, do povo que foi levado para o cativeiro. Então os assírios, eles eram conhecidos exatamente por causa da sua crueldade. Então quando você depois vai ver Jonas, né, que Jonas foi pregar a Nínive, Nínive era a capital da Assíria. E aí você entende por que ele não queria ir, né? Porque a Assíria era inimiga de Israel. E aí ele falou, puxa, como é que Deus agora vai oferecer clemência e misericórdia para esse povo tão mau? Os assírios eram conhecidos como um povo mau. O exército deles eram conhecidos, por exemplo, por amontoar as cabeças dos seus inimigos, né? Então, quando a Assíria invadiu Israel, ela não saiu distribuindo folheto, dizendo, olha, tem um barco ali esperando vocês para levar para a Síria. Ou tem um comboio ali que vai levar vocês cativeiro, né? Rendam-se que vai dar tudo certo. Não, eles chegaram invadindo, metendo o pé na porta, matando mulher, criança, quem tivesse na frente. E foi mandado por Deus. Os assírios vão ser condenados por aquilo que eles fizeram. Tanto que o foram naquela ocasião, mas eles vão ser, no dia do juízo final, eles estarão lá para pagar pelos que eles fizeram. Deus não tem nada a ver com isso nesse sentido, né? Eles fizeram pelos seus próprios pecados. Mas nós não podemos tirar Deus dessa cena. O nosso livre-arbítrio não tem livre-arbítrio, né? O problema é que não tem. Sim? Ariston. Sim, pastor. Muitíssimo bom esse tema aí do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, né? E pegando uma frase sua, você falou aí, nada acontece sem que Deus deseje ou permita. Um pouco aí no que levantou a Juliana, eu creio que é uma das verdades mais difíceis de a gente acatar na sua integralidade. Isso. Porque, acrescentando aqui, inclusive, na sua frase, né, nada acontece sem que Deus deseje ou permita, inclusive as tragédias que a gente vê e que às vezes vivencia, ou a gente ou gente conhecida, né? E assim, eu acredito que se recebemos a graça de Deus, de acatar integralmente, é uma das que nos traz também mais paz e que mais nos livra de ansiedades e de angústias, né? Só que vai ser uma graça muito grande de Deus, é o que acho que a gente tem que colocar em oração, para que Ele nos conceda essa graça de a gente
se regozijar em tudo aquilo que Ele, na sua providência, reservou para nós, tanto de bom quanto de ruim, às vezes para nos disciplinar e para cumprir o seu plano e o seu propósito na nossa vida. Essa é a consideração que eu digo. Vou ter que abrir uma exceção ali, porque senão... Seja breve, Walson, por favor. Bem rapidinho, pastor, só para voltar à questão da Juliana, que eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que aí é mais uma questão apesar de ser muito importante, é uma questão semântica, mas vai, acho, complementar o que o Ariston falou. É porque eu acho que essa é uma confusão grande, todo mundo, esses exemplos que a Juliana falou, que o senhor falou, e todo mundo tem essa dúvida, mas é isso com base no que o Ariston leu, e é o que eu acredito, não é que tudo acontece e isso não vai de encontro, não é ao contrário, a soberania de Deus. Tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a vontade e a permissão. O exemplo mais claro, a Juliana deu alguns, a gente tem vários, todos nós pecamos todos os dias e isso não está de acordo com a vontade de Deus. Deus permite que a gente dá liberdade para a gente pecar ou não. A gente tem que pecar, na realidade, né? Então, porque toda vez que a gente substitui a vontade por permissão ou ao contrário, aí cria essa confusão. Acontece uma tragédia porque Deus permitiu. Aí é lógico que a gente não consegue associar e não deve nem fazer esse exercício. Às vezes acontece alguma coisa ruim e a gente quer dizer o seguinte, aquilo aí Deus está usando aquela coisa ruim, como o senhor falou, o rei lá da Síria para invadir Israel, depois foi para a Babilônia, aquela história toda, a pandemia, qualquer coisa. Não tem como a gente saber, Deus sabe o que ele está usando, inclusive levantando pessoas completamente ímpias para fazer o povo sofrer, às vezes, e isso está de acordo com a vontade de Deus. A história lá dos reis, a gente vê isso. Então eu acho que naquele local onde a gente tem que falar que a permissão de Deus, aí sim, algumas coisas realmente é da vontade, está bem claro mesmo. Outras a gente, acho, complementa como sendo da permissão de Deus. Uma deles é o pecado. O pecado está, obviamente, fere a lei moral de Deus e ele não é da vontade dele que a gente peque, mas ele permite que a gente peque. Então, ele permite que coisas ruins aconteçam no mundo. Sempre foi assim. A única observação aí, Walter, é que essa distinção entre vontade e permissão é a gente que faz, viu? Porque é uma coisa só. Quem está explicando, quem explica isso, às vezes usa, acho que complica na explicação, porque ele fala assim, ele chama de vontade permissiva. Sim. Aí, nesse sentido, vai tudo vontade, mas eu acho que complica. Um ele fala vontade permissiva e outro vê vontade de acordo com a moral. A vontade permissiva é permissão, ele está permitindo. Sim. Mas nesse sentido é de acordo com a vontade e tudo. Mas, no final das contas, ele só acontece porque ele quer. Mas aí tem essa diferença. Vontade permissiva seria permissão. No final das contas, não resolve muito o problema, né? Essa distinção somos nós que fazemos, né? Entre a vontade decretiva e a vontade permissiva, né? O ponto é que, como o Senhor soberano, né? Ele faz o que Ele quer, né? Ele poderia tirar a mão e não tira. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 1, né? Ao invés dele impedir o progresso do pecado, ele entrega os pecadores às suas próprias vontades, né? Ele simplesmente fala, tudo bem, é isso que você quer, então siga em frente. Faça isso, dê vazão mesmo a todos os seus desejos aí. E aí o que a gente vê é isso, né? Ao invés de muitas vezes Deus parar a imoralidade, o que a gente vê é o crescimento da imoralidade, né? Ao invés de Deus parar a corrupção só aumenta. Então, isso é visto, segundo Paulo, exatamente como um castigo de Deus, né? Deus entregando a humanidade caída, a humanidade rebelde, aos seus próprios caprichos, né? Ao seu próprio coração. E isso é terrível, irmãos, quando Deus entrega o ser humano ao seu próprio coração. Então, cuidado com essas frases modernas, né? Faça o que você quiser, faça o que te faz feliz. Olha, liberte-se a si mesmo e faça aquilo que o seu coração disser. Tudo isso são frases que mostram não a liberdade, mas o juízo de Deus. Porque é isso que a gente encontra lá. Deus dizendo, vocês querem? Ok, eu vou entregar vocês então a esses pecados. Podem fazer o tanto que vocês quiserem. E aí é o juízo de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que saber exatamente qual é a vontade de Deus. Nós precisamos de sabedoria da parte de Deus, a fim de que a gente possa compreender, mesmo com essas dificuldades e essas lutas que muitas vezes nós enfrentamos ao entender a providência, a forma como Deus decreta todas as coisas, mas sempre com humildade, reconhecendo que nós não somos Deus, nós não temos a mente de Deus, nós não temos a sabedoria que Deus tem, nós não temos o conhecimento de todas as coisas como Deus
têm, nós temos um conhecimento em parte, de parte, de parte, da parte da parte. Da areia do mar você conhece um grão. Deus conhece o mar e toda a areia daquela praia. Ele conhece todas as coisas. E mesmo quando essas coisas desafiam o meu coração a compreender a vontade de Deus, a minha atitude sempre tem que ser de humildade, submissão, oração, e não pensando assim, por que Deus faz isso? Qual é a dele, né? Isso não é uma atitude de um coração transformado, né? Mas é de um coração arrogante, de alguém que quer dizer, Deus, por que você está fazendo desse jeito? Né? Você tem que me dar satisfação. E Deus não precisa dar satisfação para nenhum de nós. Né? Nenhum de nós. Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, para a glória dEle sempre. Não para nosso bem-estar ou para a gente se sentir feliz, mas para a glória do nome dEle. E eu acho que o maior desafio para nós é esse, exatamente. Vivermos de tal modo que Deus realmente seja glorificado em nossas vidas.